Aqui, pessoal, nós vamos tratar de multas. Então, nós temos essa multa de ofício, nós temos essa multa por infração, nós temos a multa isolada e nós temos a multa agravada. Então, são quatro tipos de multa de mora, mas essa daqui a gente vai entender mais para frente. Nós temos quatro hipóteses de multa que elas possuem uma mesma estrutura, caráter punitivo. E esse caráter punitivo, ele sempre, toda multa, ela vai carregar uma carga punitiva e ela vai carregar também uma carga pedagógica. Essa carga punitiva, ela decorre de quê? Ela decorre da necessidade de impor uma responsabilidade àquele que descumpriu a lei. E o caráter pedagógico é que não basta simplesmente punir, não basta simplesmente apenar. Eu preciso, além de apenar, ensinar para a pessoa que descumprir a lei é algo prejudicial para o bolso dele e principalmente para a receita. Receita de quem? Receita do Estado, a receita do fisco. Então, dentre essas estruturas, nós temos algumas multas que carregam um pouco mais o caráter punitivo e outras que carregam um pouco mais esse caráter pedagógico. Essa multa de ofício, ela, via de regra, ela decorre do quê? Da ausência de recolhimento. Então, eu não recolhi o tributo ao tempo correto. Imediatamente, por não ter recolhido, eu já tenho aplicação de uma multa. Essa multa, ela vai precisar de um processo para que ela seja cobrada? Não. Essa multa vai precisar de uma defesa para que ela seja cobrada? Não. Essa multa, ela é de ofício. Vocês lembram do lançamento de ofício, que é quando você compra o carro e imediatamente o IPVA já vai sair no seu nome? É a mesma coisa com essa multa de ofício. Você tinha até o dia 26 de junho para pagar determinado tributo. Não pagou? Não. Então, automaticamente, você já vai receber uma punição por não ter feito o pagamento na data aprazada. Aqui, eu tenho uma previsão em lei e eu tenho uma punição para aquele que não observa. Então, o que eu consigo observar aqui de característica? Primeiro, se tem uma previsão na lei, significa que o texto da lei é anterior ao fato. Texto de lei anterior ao fato. Texto de lei anterior ao fato. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma característica que decorre daqui, que é a inobservância. Então, eu não cumprir o que está descrito em lei gera uma punição por conta dessa inobservância. Professor, você disse que essa multa ela não cabe defesa. Mas e se por acaso o dinheiro estiver na conta e não tiver sido dado baixa pelo banco? Nesse caso, não é que depende de defesa. Nesse caso, você tem que levar essa comprovação de que o dinheiro estava na conta e, se houver uma responsabilização, vai ter que ser de você para o banco. Porque o Estado ele não quer saber. O Estado é o seguinte, venceu o dia 26, se está em débito automático, debitou, não caiu, problema seu e do banco. Você paga essa multa e depois recebe ela do banco. Para o Estado, para o fisco, não tem que discutir. Pagou ou não pagou. É um sistema binário, ou sim ou não. Se fez o pagamento, ótimo, não tem multa. Não fez o pagamento? Ah, mas eu não queria, não tem problema. Mesmo não querendo, você vai receber essa multa. Porque essa multa, dentro daquela estrutura, se nós fôssemos colocar, ela seria 95% punitiva e 5% pedagógica. Ela não tem a finalidade de ensinar, ela tem a finalidade só de punir.
Porque se você já tinha o prazo para fazer o pagamento e não o fez, automaticamente você não está nem aí para essa eventual punição. Certo? Lembrando que, se ela é de ofício, uma característica que não pode faltar é isso daqui. Por ser de ofício, a multa será gerada automaticamente. Sobre essa multa, alguma pergunta? Não? Não, parece Deixa eu ver. simples. Não, ela é, de fato, ela é simples. É muito simples, inclusive. É porque você leva ela pensando no lançamento por ofício. Então já dá Sim, uma linha, sim, você exato. linka, vai ser debitado automaticamente. Pagou, não, não pagou, já está lançado, não precisa de nenhum ato específico. Já vai estar lançado lá, tem que pagar. Exatamente. Já está lá. Não tem. Professor, mas isso daí não confunde com juros ou a multa pela mora? Não. Essa multa é pelo não pagamento. Não pagou, beleza, tem a multa. Simples assim. Multa por infração. Aqui não. Aqui também decorre do não recolhimento de tributo, até mesmo, gente, que se houver o recolhimento do tributo, vai haver a necessidade de aplicar sanção? Não. Se eu pago o tributo em dia, automaticamente eu terei cumprido com a obrigação tributária. Se eu cumprir com ela em dia, existe alguma possibilidade de receber uma pena? Também não. Então, diferentemente da multa anterior, essa daqui a gente tem essa característica. Eu tenho que ter um devido processo legal. Como que funciona essa multa por infração? Vamos supor que eu tivesse que pagar uma taxa de limpeza ao Estado. Não paguei essa taxa de limpeza. Não tendo pago essa taxa de limpeza, o Estado foi lá, viu que o terreno não estava em conformidade e lavrou esse ato de infração. Eu falei ato, mas é auto. Lavrou o auto de infração. Dessa lavratura, o que, que vai acontecer? Eu pego esse auto e eu encaminho para o contribuinte. O contribuinte, ele tem um prazo para ele poder apresentar a sua defesa. Quando ele apresenta a sua defesa, isso daqui vai para quem? Vai para a autoridade. A autoridade, ela vai julgar. E desse julgamento, cabe recurso. Para quem? Para a autoridade superior. Somente quando não houver mais a quem recorrer é que esse contribuinte aqui, ele vai ser compelido a pagar essa multa. Ou seja, aquela lá era de ofício. Não pagou, logo cobra a multa. Essa daqui não. Você deixou de recolher o tributo? Ok. Eu vou lavrar aqui o auto de infração, você vai receber esse auto de infração e, se quiser, você fará a sua defesa. Feito a sua defesa, vai para a autoridade e essa autoridade ela vai julgar se você tem ou não que sofrer essa sanção. Se você sofrer essa sanção, ela passa a ter isso daqui. Ela vai te intimidar para que você nunca mais cometa o mesmo ato. Por quê? Porque esse ato que ensejou essa sua multa, ele é reconhecidamente ilícito. E por que, que ele é ilícito, professor? Porque se você teve contra si um auto de infração, significa que algum texto de lei você descumpriu. E por conta desse descumprimento, você está sendo punido. Então, eu tenho, em um primeiro momento, a infração.
Nessa infração, o que que eu tenho? Eu vou ter o sujeito e eu vou ter a localização. Ok. A partir daí, eu tenho o auto de infração. Desse auto de infração, eu tenho o delito que foi cometido. E com base nesse delito, eu tenho o valor que, se essa pessoa for reconhecidamente culpada, ela vai ter que pagar. Então, nesse auto de infração, surge para mim o crédito e o débito. E mais, desse encontro do infrator com o Estado no auto de infração, eu tenho a lei. E essa lei, ou aquilo que a lei está protegendo, é esse objeto da relação. Conseguiram entender a sequência e como que funciona a disposição dessa multa? Professor, Oi? eu não entendi muito bem a taxa que você usou no exemplo. Você tem que pagar a taxa, se não paga, ou a pessoa vai lá no local do Não, terreno que está sujo e faz uma ocupação. Eu não entendi. esse foi um exemplo aleatório. Vamos pensar, por exemplo, que a taxa de limpeza ela pode ser utilizada como exemplo. Você não fez o pagamento, você não pagou essa taxa de limpeza. Vai na sua identificação do seu imóvel e identifica que não está pago. O município, ele lavra esse auto de infração e ele remete para você. Aqui não importa qual é o tributo. Qualquer obrigação tributária que enseja uma multa por infração, ele vai iniciar por um auto. Então, eu tenho o auto de infração que vai dar um pontapé inicial nesse processo para te cobrar. Entendi. Entendeu? É porque eu estava pensando outra coisa aqui. Já estava pensando num terreno sujo que alguém foi lá e multou. Mas não é isso. Não tem Não, nada a essa ver. multa, não. É taxa de limpeza. Não tem nada a ver com o terreno que está Espera aí. sujo e tem uma multa. Esse seu exemplo, embora ele não nasça com uma taxa, ele pode ser utilizado sim. Aqui em Uberaba, no nosso código municipal, na nossa lei orgânica municipal, tem a obrigação de manter o terreno limpo. Se você Sim. não mantém o seu terreno limpo, a postura vai lá e o que, que ela faz? Ela lavra um auto de infração. Pode manter o Sim. seu exemplo. É, É um ato eu tenho na minha ilícito, cabeça, se for isso, eu já entendi o que, que é. pode manter isso. Pode manter isso. Porque nesse auto de infração tem o texto de lei que você descumpriu, nesse auto de infração tem a multa que você pode pagar, e nesse auto de infração tem o que o Estado, o município no caso, o Estado na condição de município, está querendo proteger, que é a cidade limpa como um todo. Entendi. E ela é e o caráter dela também é É intimidatório. intimidatório. Porque, extremamente, porque se você não limpar, tá te intimidando, você tem que além de pagar a multa, você vai ter que pagar para limpar o terreno. Exatamente. Pode, muito obrigado pelo exemplo. Não tinha pensado nele, mas ele cai bem. Tá ótimo. Todo mundo entendeu, gente? Ok. Perfeito, então. Multa isolada, assim como a qualquer outra, decorre do não recolhimento de tributo. Por quê, professor? Porque se você recolhesse no prazo correto, multa não pagaria. Aqui, assim também como qualquer outro tributo, ela precisa de uma lei anterior. Beleza. Só que essa multa isolada aqui, ela é extremamente parecida com a multa de ofício. Essa multa isolada, ela está prevista na seguinte situação.
Você tem que pagar o tributo até hoje. Só que se você não pagar esse tributo, se você pagar ele daqui 5 anos, você vai pagar esse tributo mais XPTO de reais. Então não tem nada além dessa multa isoladamente. Nesse caso, eu não cobro nenhum outro tipo de sanção além dessa multa pelo não pagamento. Em contrapartida, aquela multa de ofício, ela incide juros, correção, atualização e papapá, papapá, papapá. Essa daqui não. Essa daqui é uma multa já prevista no início da obrigação e ao final, quando você não faz esse recolhimento, se pagar hoje ou se pagar daqui 3, 4, 5 anos, que é o limite para não prescrever, você vai pagar por esse valor. Então, já que ela é parecida, mas não é a mesma da multa de ofício, ou eu cobro essa multa isolada, ou eu cobro aquela multa de ofício. Professor, qual que acontece como maior frequência? A multa de ofício, com certeza. Certo? Certo. Prosseguindo. Multa agravada. É engraçado, né? Poderia colocar tudo como multa e explicar tudo. Mas o legislador, como ele não gosta de facilitar a nossa leitura, o que que ele faz? Ele coloca um monte de coisa diferente e faz a gente entender. Esse caso da multa agravada seria o seguinte: eu tenho que praticar, vamos pensar em escrituração de livro. Eu preciso escriturar os meus livros. Eu, ao não escriturar, eu cometo uma sanção. Escriturando esse meu livro, valendo de fraude, com intenção, simulando, tudo isso para fazer com que o Estado caia em erro, eu vou ser punido não pela escrituração equivocada. Eu vou ter, quer dizer, eu não vou pagar essa multa por não ter feito a escrituração. Eu estou pagando essa multa por ter simulado uma escrituração, por ter fraudado uma escrituração. Então, essa multa aqui, ela é extremamente punitiva e essa multa aqui, ela tem como objeto jurídico tutelado o próprio fisco. Ela é uma multa de ofício, porque a partir do momento que você descobre que essa escrituração não foi feita de forma verdadeira, automaticamente já enseja esse pagamento dessa multa. Via de regra, ela pode chegar até um percentual de 150% do que era a obrigação tributária. Então, seria o seguinte: se você tinha 1.000, você vai pagar R$ 1.500 de multa. Isso por quê? Para impedir que em algum outro momento da sua vida você tenha outra ideia dessa mirabolante para poder fraudar o Estado. Pessoal, isso acontece muito em empresas que participam de licitação, que precisa ter balanço patrimonial, precisa ter lucro para poder vender para o Estado. Se houvesse uma fiscalização mais rígida, essa hipótese de multa ela seria aplicada com muito mais frequência. No entanto, como não há essa fiscalização mais rígida, é uma multa que existe, porém a sua aplicabilidade ela fica restrita a hipóteses de fiscalização da Receita, hipóteses de fiscalização do INSS, que são extremamente raros. É muito difícil você ver esses dois órgãos saindo para fiscalizar alguém. Mas se esses órgãos saírem e encontrarem esse tipo de irregularidade, é esse o tipo de multa que será aplicado. Detalhe, assim como as outras, por exemplo, eu não posso aplicar essa e a agravada. Essa e a... Nossa, agora fugiu o nome.
e é isolada. Por quê? Porque são duas multas aplicadas de ofício, sem apresentação de defesa, sem nada. Primeiro eu cobro e depois o contribuinte demonstra que estava certo. Aqui eu não tenho um processinho antes. Se for necessário um processo, vai ser depois. E, via de regra, esse processo será na justiça. Porque para a autoridade administrativa, já vai ter encerrado a sua jurisdição, vamos por assim dizer. Portanto, aqui, com esse valor de punição, o que eu quero é impedir qualquer imaginação fértil de fabricar, de produzir, de simular, de tentar lesar o Estado com atos dessa natureza. Certo, pessoal? Certo. Certo. A próxima. Tanto, gente, que o exemplo mais significativo, voltando a falar aqui, é da declaração de débitos e créditos tributários federais. Quando você faz essa declaração de forma simulada, ela é um exemplo em que aquilo que você pagou, se você, ao declarar, tiver feito com dolo, com simulação, com fraude, você vai ter que arcar com uma multa 150% superior ao tributo já quitado. Aqui, uma multa de mora. Isso é multa? Na verdade, verdadeira, isso daqui não seria bem uma multa. Isso daqui e esse daqui, os juros de mora, ambos, eles têm a função de quê? De recompensar o Estado por aquele tempo em que ele esperava o seu dinheiro e o seu dinheiro não caiu. Então, aqui, o que eu tenho de característica mais relevante? Se o Estado esperava que você pagasse hoje, então, já que você não pagou hoje, você está pagando pelo seu atraso. Então, esse seu atraso, ele vai ensejar o quê? Ele vai ensejar uma parcela indenizatória para o Estado, porque inicialmente, quando ele gerou a sua guia de pagamento, ele não imaginava que você pagaria com atraso. Então, esse valor, que não é parte integrante da obrigação no primeiro momento, ele entra na receita do fisco como se fosse uma verba indenizatória, como se fosse uma verba sem estar contida na dotação orçamentária. Seria isso. E aqui, elas, assim como a multa isolada, assim como a multa... Nossa, gente, hoje a cabeça está... A multa de ofício, ela também pode ser aplicada sem aquele processinho. Isso daqui, vamos trazer... Eu gosto de estudar essa multa de mora e os juros de mora, pensando como se fosse um boleto que você recebe e paga em atraso. Tem lá, multa pelo atraso, X, juros diários, 0,0001, tal. Isso daqui, ele tem simplesmente a finalidade de recompensar. E nesse caso dos juros, eles não são sanções. Os juros, eles são a recomposição, essa palavra aí ela é bem administrativa, é a recomposição do valor que era aguardado pelo Estado. Isso é uma coisa que vocês dificilmente verão em bancos. Esse juro legal é de 1% ao mês, não será superior. Ele é 1% ao mês para você pagar o Estado. Se fosse para você receber do Estado, ele seria 0,5%, porque o Estado ele tem a potestade, ele está acima de nós. Então, multa de mora, discute se é uma multa ou se não é uma multa. Eu, particularmente, sou adepto da teoria da corrente que entende como não sendo uma sanção.
porque ela guarda uma relação muito íntima com o direito financeiro. O Estado ele tem para receber 100. Se ele não recebeu 100, aquilo que vai entrar pelo atraso não é, teoricamente, uma extensão ou uma punição. É simplesmente uma recomposição por aquilo que você não pagou dentro do prazo. Certo? E esse conceito aqui, eu peguei ele ipsiliter, copiei ele integralmente do livro. Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Porque é o seguinte, o direito é do Estado dele investir o dinheiro conforme a lei de diretriz orçamentária, e quando você frustra o Estado, essa sua frustração a ele deve ser recompensada. E essa recompensa será feita através desse pagamento pela mora. Nós encerramos as partes de sanção, as punições propriamente ditas. Esse acréscimo legal aqui, ele é autoexplicativo. Nós temos ele como a questão de correção e nós temos ele como se fosse tudo. Então, quando você fala pagar o tributo mais os acréscimos legais, é que você quer que seja pago o tributo, as multas, os juros de mora e tudo que houver englobando a obrigação. Então, os acréscimos legais, embora ele fala desse sentido estrito, tributariamente falando, quando nós falamos que pague o tributo e os seus acréscimos legais, nós queremos que seja feito o pagamento disso tudo aqui, ó. Porque é isso que vai encerrar qualquer tipo de cobrança decorrente daquela obrigação. E agora é para encerrar mesmo. Responsabilidade dos sucessores. A responsabilidade dos sucessores, nós precisamos entender. Primeiro, todas as punições, elas possuem caráter pessoal. Se elas possuem caráter pessoal, ela não sai da pessoa do Jones e vai para a pessoa do Renato. Se a multa é para o Jones, se o Renato entrou no lugar dele, a multa vai embora junto com o Jones. Trazendo isso para a responsabilidade do sucessor. Meu pai, ele tem uma empresa e... Meu pai tem uma casa. Empresa não, que empresa é mais complicada, a gente vai explicar no exemplo de baixo. Meu pai tem uma casa e dessa casa tem várias multas por não pagar limpeza de terreno, por não fazer nada disso. Meu pai deixou como patrimônio somente essa casa. Eu e meu irmão, na condição de sucessor, na condição de sucessores, nós seremos obrigados a pagar essa multa? Não. Nós seremos obrigados a pagar no limite dos que nos foi deixado. Então, se a casa que meu pai deixou vale 100, e se a multa que ele tem para pagar é 150, pega os 50 que eu tenho direito, pega os 50 que meu irmão tem direito, e isso tudo vai ser juntado e pagar o Estado. E aqueles outros 50 que ficou? Aí o Estado que vai cobrar do meu pai, ou no céu, ou no andar de baixo. O sucessor, ele não responde por nada além daquilo que ficou para ele como herança. Já disse Mas a isso na sala? herança paga o débito. A herança paga o débito. Não fica nada. Isso eu até brinquei na sala. Oi. E quando é cônjuge? Cônjuge? Isso. Se for cônjuge, você tem uma casa. Meu pai e minha mãe. A casa vale 100. É 50 do meu pai e 50 da minha mãe. Se o meu pai só deixou dívida, os 50 vai para pagar a dívida. Só que os 50% da minha mãe fica preservado. Entendi. Entendeu? E Sim. na questão da responsabilidade empresarial, segue a regra da pessoalidade.
Professor, mas não é correto eu afirmar que se eu compro uma empresa, eu compro com os ônus e eu compro com o bônus? Sim, você compra com ônus e você compra com bônus. No entanto, no aspecto de punição, no aspecto de sanção, possui essa natureza pessoal. Então, se possui essa natureza pessoal, eu não tenho nenhum tipo de regulamento que faça com que essa despesa, que essa sanção, ela saia do infrator e vá para outro. Ela pode ficar com uma dívida da empresa. Mas se, por exemplo, se eu estou comprando a parte da Nayara por 10 e tem uma multa de 8, o máximo que eu posso fazer é decotar esses 8, pagar para o fisco e dar para ela a diferença. Porque essa punição, ela não sai da pessoa do infrator. Isso é até um princípio que nós temos no Código Penal. Não será impingido, não será determinado o cumprimento da pena para pessoa diversa daquela que cometeu o delito. Pessoal, era isso o que eu tinha planejado para hoje. Se houver alguma pergunta que vocês queiram fazer, é chegado o momento para perguntar. Perguntai-vos o que quereis-vos. Não, tá tranquilo. Até aqui foi tudo bem. Não tem nenhuma pergunta, não. Só passa o endereço aí depois pra gente buscar nossas trufas aí. Pirulito. Nosso pirulito. Nosso bombom. Pessoal. Você tá pertinho, hein? Tá pertinho. Oi. Só uma pergunta. O último trabalho agora é só do vídeo ou vai ter outro link? Tem mais um. Eu vou passar amanhã. Tá. Tem esse último link e o vídeo. Amanhã até que hora? Ixi. Eu espero até as 11, se quiser. Até que dia que tem que entregar? 3h59. Amanhã até às 9h57. Gentileza, não tô questão aberta, só fechada. Obrigada. Beleza. Obrigada. Gente, tchau para vocês. Fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana. E nós nos encontraremos aqui na sexta-feira que vem, no mesmo bate-local e na mesma bate-hora. No mesmo bate